Em tempos de incerteza, a sabedoria de Deus é a melhor resposta. Participe do quadro Orienta-me, Pastor, e receba uma palavra do pastor Alexandre Salazar de orientação para a sua vida. A pergunta de hoje vem de uma irmã com uma dúvida muito pertinente aos dias atuais. Pastor, preciso abrir o meu coração, e talvez o Senhor me ache estranha ou até herege por isso, mas não suporto mais guardar essa angústia. Cresci numa igreja onde a gente cantava com hinários puros, sem microfone, e cada oração parecia cortar o céu. Havia reverência, temor e lágrimas sinceras no altar. Era ali, naquela simplicidade, que eu sentia Deus como um vento forte entrando pelas frestas das janelas de madeira. Mas o tempo passou. Mudei de cidade e resolvi visitar uma igreja nova, dessas modernas que todo mundo fala bem. Confesso, pastor, que fiquei chocada. A fumaça do palco parecia de boate ou de incenso. A luz piscava como se fosse show de rock. O pregador usava tênis colorido, boné para trás e fazia piadas no púlpito. As irmãs dançavam coreografias ensaiadas como se fossem clipes do TikTok. E para ser honesta, eu saí de lá perguntando: será que aquilo era igreja ou teatro? Me senti deslocada, quase ofendida. Mas o curioso, e aí está o que me deixou perturbada, é que mesmo com toda essa aparência de espetáculo, eu vi pessoas chorando, se rendendo a Jesus, sendo curadas. Como pode? Então, pastor, me ajude a entender. Será que a modernidade virou um disfarce para maquiar a ausência da presença de Deus? Será que igrejas hoje estão tão preocupadas em parecerem atraentes que deixaram de ser santas? Ou será que eu estou velha demais na fé e me tornei crítica ao ponto de confundir tradição com unção? Eu não quero virar uma religiosa que só vê erro nos outros, mas também não quero ser enganada por modismos que parecem ter aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Preciso da sua direção com toda franqueza. Olha, minha irmã, que bom que você teve a coragem de nos trazer essa inquietação. Só a sua honestidade já é por si só um sinal de que seu coração não está endurecido como a senhora havia mencionado. Pelo contrário, mais sedento por discernimento. E o discernimento, ele é diferente do julgamento, pois ele busca compreender antes de condenar. Preste bastante atenção. A forma como uma igreja se expressa pode mudar no tempo, com a cultura e até com a geração. O que não pode mudar é a essência, o Evangelho de Jesus Cristo. Veja, luzes, fumaça e tecnologia são apenas ferramentas. Podem ser usadas para entreter ou para edificar. Tudo depende do propósito e do coração de quem conduz. Lembre-se, no tabernáculo de Moisés, tudo era simples. Mas Salomão, lembra-se do grande rei Salomão? Construiu um templo cheio de ouro e ornamentos. E em ambos Deus se manifestou. Você viu lágrimas naquele culto moderno? Isso diz algo. Deus não se limita à estética, Ele vê o coração. Mas eu sei, a sua desconfiança também é válida. Muitas igrejas, infelizmente, adotaram o marketing, mas esqueceram o espírito. E é por isso que precisamos sim do discernimento e não de rótulos.
há igrejas modernas, cheias do Espírito Santo, mas também há igrejas tradicionais mortas por dentro. E o inverso também é verdade. A minha orientação para você nesta manhã é: não julgue a aparência, mas avalie os frutos. Pergunte-se: essa igreja prega o arrependimento? Exalta Cristo ou o homem? Há transformação de vidas? Há temor de Deus, ainda que envolto numa linguagem jovem? Se a resposta for sim, então talvez Deus esteja apenas agindo de forma diferente do que a senhora está acostumada. E se não, então sim também. Pode ser apenas um palco de vaidades com roupa de igreja. Não tenha medo de questionar, mas não perca a sensibilidade de perceber quando Deus se move, mesmo que o ambiente não pareça o de antes. Afinal, o Espírito Santo sopra onde quer, até mesmo entre luzes e fumaça, se for necessário, para alcançar os que nunca entrariam em uma capela silenciosa com bancos de madeira. Como o apóstolo Paulo declarou: me fiz de louco para poder ganhar os loucos. Não devemos julgar. Devemos buscar o discernimento em Deus. O que vai fazer a diferença é a intenção do coração daquele que se encontra diante do trabalho. Vamos ganhar almas. Não vamos brigar entre as igrejas. Não. Vamos demonstrar que somos, como a Bíblia diz, o sal dessa terra e a luz deste mundo.